Pensamentos correm como carros em alta velocidade, e o corpo pede descanso enquanto a mente pede explicações. Já aconteceu com você? E se hoje você deixasse o mundo do lado de fora e entrasse num lugar onde o silêncio te reconhece pelo nome? Nesta noite, vamos praticar um estoicismo simples, gentil, feito para acalmar e reprogramar o que você sente lá no fundo. Nada complicado, sem frases difíceis. Só o essencial, o que depende de você agora, sua respiração, sua atenção, a escolha de pensar melhor do que ontem. Feche os olhos por um instante. Inspire devagar. Solte mais devagar ainda. A cada expiração, deixe ir aquilo que não é seu para carregar. Pense nisso. Se seus pensamentos são sementes, que jardim você quer acordar amanhã? Aqui, vamos sem pressa. Com 20 lições claras, curtas e aplicáveis, você vai aprender a guiar o subconsciente com imagens serenas, palavras simples e pequenos gestos de presença. Se isso faz sentido para você, apenas fique. Respire comigo. O resto, a noite ensina. Lição 1. Solte o dia. O que não depende de você. Fica do lado de fora. Você já tentou dormir com a cabeça pesada, como se o dia inteiro tivesse decidido ficar acordado dentro de você? E se, só por agora, você pudesse fechar uma porta invisível e deixar do lado de fora tudo o que não depende de você? Imagine que sua mente é uma casa simples. Há uma varanda tranquila, uma porta de madeira, um quarto silencioso lá dentro. Você chega com passos lentos. Antes de entrar, olha para os pés e percebe a sujeira do caminho. Atrasos, rumores de outras pessoas, anúncios barulhentos, mensagens que não vieram. Você respira, tira os sapatos e decide com calma. Isso fica lá fora. Aqui dentro, só entra o que traz descanso. Pense numa mochila nas costas. Você a carregou o dia inteiro sem notar o peso. Dentro dela, pedras com nomes que não são seus. Cobranças antigas, discussões que já terminaram, expectativas dos outros, medos que não se confirmaram. Agora, com gentileza, você abre o zíper e sente o ar fresco da noite tocar o rosto. Tira uma pedra, depois outra. Não discute com o passado. Não briga com nada. Só escolhe o que carregar. O corpo entende a mensagem. Os ombros descem. O ar entra sem esforço. O peito encontra espaço. Veja um rio correndo devagar. Folhas caem e a água as leva sem pedir licença. Você não corre atrás das folhas. Você não luta com a correnteza, apenas observa. Os pensamentos que não precisam ficar são como essas folhas. Eles surgem, passam e somem depois da curva. O que é seu de verdade, o que depende de você, volta como um barquinho que conhece o caminho. Nesta noite, você aprende a ser o rio e não a folha. Aprende a ver sem agarrar, a soltar sem medo, a confiar no movimento que acontece quando você entrega um pouco o controle. Traga para perto do coração a ideia mais simples do estoicismo. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. Agora, você controla o ar que entra e sai, o lugar onde coloca a atenção, a decisão de falar com você de um jeito gentil. Você não controla o humor de outra pessoa, o trânsito, a mensagem que não veio, o que já aconteceu. Quando separa uma coisa da outra, a mente ganha espaço. O sono gosta desse espaço. O sono nasce dele, como semente em terra macia. Se quiser, imagine uma caixa na varanda com a palavra amanhã escrita na tampa. Coloque ali os ruídos do dia. Coloque o que está fora das suas mãos. Feche com carinho. Você não está fugindo. Você está organizando. Dentro do quarto fica o essencial. O som da respiração, o peso do corpo no colchão, o coração encontrando um ritmo mais calmo. Diga a si mesmo, em palavras simples: eu solto o que não depende de mim. Eu fico com o que posso escolher. Eu descanso no que está nas minhas mãos agora. Repita devagar. As palavras viram trilhos. A mente encontra o caminho de casa. Talvez um pensamento insista em bater à porta. Ele diz que é urgente, que não pode esperar. Você pode ouvir sem abrir.
Pode agradecer e dizer que agora é hora de dormir. Se ele voltar, escreva-o na caixa do amanhã com uma caneta imaginária e deixe do lado de fora. Não é negar a vida, é respeitar o seu limite. Quando você cuida do limite, a vida aprende a respeitar sua noite. O corpo confia no colchão. O coração bate sem pressa, como quem sabe que está seguro. Traga o corpo para o presente com um gesto simples. Sinta o ar tocar as narinas. Faça uma expiração longa, depois outra, depois mais uma. O corpo é âncora quando a mente vaga. Cada vez que a atenção foge, você a busca com gentileza, como quem chama uma criança pelo nome. Não brigue com o pensamento, traga-o pela mão. Diga, agora é seguro, agora podemos descansar. Você não precisa resolver o mundo para deitar a cabeça. Só precisa estar aqui, inteiro o bastante para sentir a cama. O sono reconhece quem chega assim, simples e honesto. Lembre da sabedoria de quem já caminhou antes. Ensinaram que não somos atingidos pelas coisas, mas pelo modo como as vemos. Hoje, você escolhe uma visão mais leve. O que não depende de você não é inimigo. É só algo do lado de fora. Se chover, a chuva cai. Você fecha a janela, apaga as luzes, ajusta o travesseiro. O mundo segue e você cuida do seu pequeno reino interior. Quando o dentro está em ordem, o fora perde o poder de roubar sua paz. A noite se torna uma amiga que senta ao seu lado e diz: eu fico aqui com você. Para conversar com o subconsciente, fale simples e curto. Diga em silêncio: eu solto, eu confio, eu descanso. O subconsciente aprende pelo que você repete com calma e emoção serena. Coloque uma imagem macia junto das palavras. Um lago escuro com a lua refletida. Um quarto arrumado com um abajur apagando devagar. Um campo de grama molhada onde os pés finalmente param. A imagem ensina a mente a ficar. A repetição ensina a acreditar. O corpo aprende com o ritmo da própria respiração. Se uma culpa antiga ou um medo sem nome aparecer, ofereça respeito, não luta. Diga, eu ouço, mas agora não. Amanhã conversamos com luz. Esta noite é abrigo. A culpa não arruma o passado. O medo não garante o futuro. O cuidado com este minuto muda algo por dentro. Quando você muda por dentro, o amanhã chega menos áspero. Não porque o mundo virou perfeito, mas porque sua casa interna está organizada. O que não depende de você fica do lado de fora. O que depende de você encontra silêncio, tempo e lugar. Antes de fechar os olhos, faça uma revisão gentil do dia, como um filme curto sem apontar dedos. Veja onde você tentou demais, onde faltou ar, onde houve beleza que quase passou despercebida. Agradeça 3 coisas pequenas: uma xícara quente, uma palavra boa, 1 minuto de paz. A gratidão acende uma luz e ensina o subconsciente a procurar mais luz. Ao agradecer, você diz à mente: há segurança aqui. E a segurança convida o sono. Agora, deite mais fundo no colchão. Solte a mandíbula. Afaste a língua do céu da boca. Sinta os olhos pesarem por dentro. Imagine cada músculo recebendo a ordem de descansar. Braços, costas, pernas, pés. Como quem desliga interruptores, a casa interna fica escura e silenciosa. O dia permanece do lado de fora da porta. Aqui dentro existe um acordo antigo entre você e a noite. Você cuida do que depende de você. A noite cuida do resto. Quando amanhã chegar, o que for seu vai te encontrar, claro e leve, como um barco voltando para casa. Lição 2. Respiração. Âncora. 3 ciclos para acalmar a tempestade. Quando a mente vira mar bravo, o coração corre, os pensamentos se atropelam e tudo parece urgente. Já aconteceu com você de deitar e sentir que o corpo quer dormir, mas a cabeça insiste em remar contra a corrente? Agora, imagine que você segura uma corda firme, amarrada a um cais silencioso. Essa corda é a sua respiração. Você não precisa lutar contra o oceano inteiro. Basta segurar a corda e esperar a maré baixar. A respiração é o caminho mais curto entre o caos e a calma. E hoje, você vai usá-la como quem encontra abrigo no meio da tempestade. Feche os olhos e note o ar na ponta do nariz.
Ele entra mais fresco, sai mais morno. Esse detalhe simples é um mapa. O mundo pode estar barulhento, mas aqui dentro há uma trilha que começa no primeiro sopro. O estoicismo começa no que depende de você, e o ar é o controle mais próximo que existe. Você não precisa de nada além do corpo e da atenção. Sem pressa, sem metas grandes, um ciclo de cada vez, como acender uma luz pequena num quarto escuro. Comece pelo primeiro ciclo, esvaziar. Inspire suave, como quem cheira uma flor. Solte o ar mais longo do que entrou, como quem apaga uma vela sem esforço. Repita devagar. Se quiser, conte baixinho durante a expiração, alongando um pouco a saída do ar a cada vez. Sinta o peito ceder, os ombros descerem, a barriga desapertar. Esse alongar ensina ao corpo que não há perigo. O corpo entende rápido quando recebe sinais de segurança. A mente segue quando percebe que o abrigo já está disponível. Passe ao segundo ciclo. Equilibrar. Inspire pelo nariz com calma. Segure um instante, solte devagar. Descanse um momento antes de inspirar de novo. É como desenhar um quadrado com o ar. Subir, segurar, descer, repousar. Não force nada. Deixe o ritmo encontrar você. Se a cabeça acelerar, volte para o desenho do quadrado. O respirar vira um passo de dança lento. O coração acompanha. Ideias apressadas descobrem um compasso mais sábio. No terceiro ciclo, aprofunde. Inspire de baixo para cima. Barriga, costelas, peito. Expire de cima para baixo. Peito, costelas, barriga. Abra uma janela larga por dentro, deixando a noite entrar. Mantenha a expiração um pouco maior que a inspiração, para que a calma desça como chuva fina. A cada rodada, o corpo fica mais pesado na cama, mais entregue, mais próximo do silêncio que você buscava. Entre um ciclo e outro, não se cobre. Não existe acerto ou erro, existe presença. Se um pensamento puxar você para fora do momento, note sem brigar e volte ao ar. O pensamento é um pássaro que pousa e parte. A respiração é o galho. O pássaro vai e vem, o galho permanece. É isso que você treina. Ser o galho que sustenta, não a asa que cansa. O estoicismo é a arte de retornar ao que depende de você. Agora, o que depende de você é somente o próximo sopro. Perceba o corpo respondendo. A mandíbula relaxa, a testa solta, os olhos pesam por dentro. Expirações longas avisam ao sistema. É hora de descansar. Você sinaliza que a casa está segura. Quando a casa está segura, a noite trabalha a seu favor. O subconsciente escuta a música da respiração e repete, como quem memoriza um refrão doce. Não é preciso explicar nada com palavras difíceis. O corpo fala uma língua que a mente profunda entende. Una os ciclos em uma sequência curta. 3 respirações com expiração mais longa. 3 no ritmo equilibrado com pequenas pausas. 3 profundas de baixo para cima. Isso cria uma ponte do nervoso ao calmo. Não apresse os passos. Sinta cada fase como um degrau. Primeiro esvaziar, depois estabilizar, por fim aprofundar. É uma escada curta para um andar silencioso da sua própria casa. Se tropeçar, recomece do degrau onde parou. A noite não tem pressa. A mente pode sugerir urgências, uma memória do dia, uma conversa incompleta, um medo que faz barulho. Acolha como quem abre a porta para um visitante e oferece água. Diga por dentro, eu vejo você, mas agora eu respiro. O ar é a prioridade. Você não ignora o que importa. Organiza a ordem das coisas. Primeiro, acalmar o lago. Depois, olhar o reflexo. O lago agitado distorce. O lago quieto revela. Traga uma imagem simples para acompanhar o ar. Imagine um farol na noite. A cada inspiração, a luz gira e encontra você. A cada expiração, a luz se afasta, levando um pouco do cansaço. Outra vez, a luz chega com o ar e parte com o ar. Deixe que essa luz desenhe um caminho no escuro. O subconsciente gosta de imagens claras e repetidas com sentimento calmo. Você está treinando a mente a reconhecer a paz como hábito,
não como acontecimento raro. Se o sono demorar, continue nos ciclos com menos esforço. Às vezes, dormir é parar de tentar. Crie as condições e confie. A respiração está no lugar. O corpo está pesado. O quarto está do seu lado. Repita frases curtas, como quem embala um bebê por dentro. Eu estou aqui, eu estou seguro, eu solto o que é de fora, eu fico com o que é meu. Esse murmúrio simples ensina o coração a obedecer ao ritmo da noite. Quando sentir a tempestade virar brisa, mantenha o fio de atenção no ar por mais um pouco, para que a mente não volte a correr. Se correr, você sabe o caminho. 3 longas, 3 quadradas, 3 profundas. É uma senha que abre a porta do silêncio. Agora deixe o corpo afundar mais 1 milímetro no colchão. Solte os dedos das mãos e dos pés. Deixe a língua descansar no fundo da boca. Ouça o som do ar como quem escuta um riacho. O mundo pode esperar. A noite sabe o que fazer quando você confia. Respiração é casa. Respiração é cais. Respiração é corda firme. Enquanto você a segura, nenhuma onda te joga nas pedras. Você balança, mas não cai. Você acalma e o sono vem. O que não depende de você fica longe. E o que é seu, cabe no próximo sopro. Lição 3. Quarto da mente. Organize os pensamentos antes do sono. Você já tentou dormir em um quarto bagunçado, com roupas no chão, luz acesa e coisas espalhadas por todo lado? É difícil descansar assim, não é? A sua mente, hoje, pode estar como esse quarto. E se antes de dormir, você dedicasse alguns minutos para arrumar por dentro, como quem coloca cada coisa em seu lugar? Fica aqui comigo até o final desta lição. Juntos, vamos transformar o seu interior em um espaço simples, silencioso e seguro, onde o sono encontra morada sem esforço. Imagine que existe um quarto dentro de você. Há uma porta, uma janela, prateleiras e uma mesa. Sobre a mesa, pensamentos abertos como cartas. Alguns são urgentes, outros são apenas barulho. Marco Aurélio escrevia à noite para limpar o coração do dia. Você pode fazer o mesmo em silêncio, sem caneta, apenas com atenção. Comece olhando para a mesa. Reconheça o que é seu para resolver e o que pertence ao mundo lá fora. O que é seu fica. O que é do mundo espera do lado de fora da porta até amanhã. Agora veja o chão. Há objetos mentais espalhados. Uma conversa que te apertou, um olhar que te feriu, uma tarefa que não acabou. Você não precisa julgar nada. Só precisa separar. Epicteto nos lembra: não controlamos as coisas, apenas nossa opinião sobre elas. Coloque um cesto com o nome opiniões úteis e outro com opiniões que pesam sem ajudar. O que não ajuda a viver melhor vai para o cesto do lado. Você pode recolher com calma, peça por peça, como quem dobra uma camisa e a guarda na gaveta certa. Abra a janela. Deixe entrar ar fresco. A respiração é a vassoura macia que varre o excesso. Inspire como quem convida a noite a entrar. Expire como quem solta poeira antiga. Cada expiração arrasta um pouco de cansaço, uma pequena teia de preocupação, um fiapo de medo. Sêneca dizia que parte da angústia vem do tempo mal usado. Arrumar a mente é devolver o tempo ao corpo. Quando você limpa por dentro, a pressa do mundo perde a força. O quarto claro não exige pressa, ele convida à pausa. Olhe para as prateleiras. Separe 3 etiquetas simples: agora, amanhã e não é meu. O que é agora são coisas que dependem de você neste momento. Respirar mais fundo, ajustar o travesseiro, falar com gentileza consigo. O que é amanhã são tarefas que pedem luz do sol. Responder mensagens, resolver prazos, conversar com alguém. O que é não é meu são os humores dos outros, as mudanças do clima, o pensamento alheio, o inesperado. Quando cada item encontra sua prateleira, o coração desarma a guarda. O sono gosta dessa ordem silenciosa. Talvez apareça um pensamento que peça atenção alta. E se der errado? E se eu perder? E se nunca? Você não precisa brigar. Trate esses "e se" como roupas que não servem mais.
Agradeça pelo tempo que vestiram você e coloque-as numa caixa de doação com o nome Não Preciso Hoje. Epicteto chamava isso de cuidar das impressões, não aceitar tudo que bate à porta como se fosse verdade. Você olha, sorri e escolhe o que entra. O restante você deixa seguir viagem, como folhas levadas pelo vento. Traga uma imagem simples para manter a organização. Imagine um abajur com luz morna. Sob a luz, fica um caderno invisível, onde você escreve 3 linhas dentro da cabeça. Onde me perdi hoje, onde fui firme, do que sou grato. Não precisa julgar, apenas notar. Marco Aurélio fazia isso em suas meditações. Olhar o próprio dia com honestidade e calma. Ao ver sem atacar, você aprende a corrigir sem punir. A mente, então, confia em você e se permite repousar. No meio dessa arrumação, permita-se um gesto de cuidado. Fique mais um pouco comigo. Se isso fizer sentido, feche a porta por dentro e caminhe devagar pelo seu quarto interno. Ajuste as cortinas do pensamento. Menos notícias, menos lembranças repetidas, mais silêncio. Sente-se na beira da cama do seu próprio coração e diga baixinho: eu organizo o que é meu, eu entrego o que não é. O subconsciente aprende com essa frase curta, repetida com calma. É como dobrar um cobertor e colocá-lo aos pés. Simples, concreto, eficaz. Projete o amanhã em um lugar específico. Pegue uma caixa com a palavra manhã, escrita suavemente na tampa. Coloque dentro os papéis do dia, aquilo que pede decisão, aquilo que precisa de conversa, aquilo que necessita de força. Feche a caixa com carinho. Sêneca nos aconselharia a não empilhar o futuro sobre a cabeça antes da hora. Ao guardar na caixa, você ensina à mente que existe um tempo para cada coisa. Esta noite é para descansar. Amanhã é para agir. Essa divisão sábia acalma os músculos e clareia o rosto por dentro. Agora, afaste a cadeira da mesa mental. Você já olhou o suficiente. Arrumar também é saber parar. Apague a luz forte do pensamento e deixe só o abajur aceso. Sinta o corpo ganhar peso bom no colchão. A mandíbula solta, a testa amacia. A respiração vira fio de ouro que costura as últimas dobras. Se algum ruído voltar, você sabe o caminho. Prateleiras, etiquetas, caixa do amanhã. Uma volta breve pela ordem que você criou. E o coração reconhece o lugar. Se quiser levar isso para a vida, lembre-se, ao chegar no fim do dia, faça essa organização de bolsos vazios. Tire as moedas dos "e se" e as chaves dos "não depende de mim". Coloque sobre a mesa apenas o que realmente é seu hoje. Cuidar do corpo, ajustar o olhar, agradecer o que ficou. Marco Aurélio diria para lembrar a simplicidade da natureza. Nada força o broto a abrir antes da hora. Você também não precisa forçar o sono. Crie as condições e confie. A noite sabe o que fazer com quem a recebe sem barulho. No fechamento, ofereça a si mesmo uma promessa gentil. Enquanto eu descanso, minha mente guarda o essencial e solta o excesso. Enquanto eu durmo, o que é meu se organiza. O que não é se dissolve do lado de fora da porta. Se isso te acalma, permaneça comigo mais um pouco. Deixe a língua descansar no fundo da boca. Os ombros se derreterem para baixo. Os olhos fecharem por dentro. O quarto da mente está arrumado. A janela aberta sente a brisa. A luz baixa, quieta, te abraça. E quando o sono vier, ele saberá exatamente onde deitar. Lição 4. Gratidão noturna. 3 pequenas luzes na escuridão. Quando a noite se alonga e tudo parece maior do que é, como se o medo calçasse sapatos de gigante, que tal acender 3 pequenas luzes por dentro em vez de lutar contra a escuridão? Fique comigo até o final desta lição. Não precisamos de holofotes, apenas claridade suficiente para que o sono te reconheça e sente ao seu lado. 3 pontos de luz bastam para mostrar o caminho até a cama do coração. Imagine um quarto quase escuro. Lá fora o mundo murmura. Aqui dentro, você risca um fósforo e acende uma vela. Depois outra. Depois mais uma. De repente, o que era grande encolhe. O confuso ganha contorno. A respiração encontra ritmo.
Gratidão é esse fogo manso que não queima a mão, mas aquece a mente. Marco Aurélio lembrava que a alma se tinge da cor dos pensamentos que escolhe. Quando você escolhe notar o bom, mesmo pequeno, colore a noite com tons que descansam o olhar e aliviam o peito. Olhe para o seu dia como quem observa um lago à meia-noite. A superfície parece escura, mas a lua sempre deixa um rastro. Procure esse rastro em 3 gestos simples. Pode ser o cheiro do café, uma mensagem breve, 2 minutos de silêncio em que você sentiu o corpo existir. Sêneca diria: riqueza não é possuir muito, mas precisar de pouco. 3 pequenas luzes bastam. Traga a primeira luz para perto. Reviva o momento com detalhes. Cor, som, temperatura, o lugar da sua mão, o peso do corpo. Quanto mais concreta a lembrança, mais clara a chama. Agradeça por dentro com palavras curtas. Eu vi, eu recebi, eu agradeço. O subconsciente não precisa de discursos. Aprende com experiências repetidas de sentir. Ao agradecer, você treina o interior a procurar o que nutre e não o que desgasta. Passe a segunda luz. Talvez seja algo que deu certo sem alarde. Um percurso rápido, um trabalho que fluiu, um sorriso inesperado. Epicteto lembrava que a vida é menos o que acontece e mais a resposta que damos. A gratidão é essa resposta que organiza o peso. Você diz: eu percebi o que me sustenta. Enquanto muitos se fixam no que faltou, você treina o olhar para o que chegou. A noite, então, deixa de ser ameaça e vira terreno fértil. Chegue à terceira luz. Escolha algo pequeno de propósito. Uma brisa no rosto, um copo d'água fresco, um toque de tecido na pele. O pequeno está sempre ao alcance. Quem aprende a agradecer o mínimo, nunca fica sem motivo para acender. Quando o corpo percebe que há motivo, ele solta. Ombros descem, mandíbula relaxa, testa amacia. Gratidão arruma a casa por dentro sem barulho. A mente pode protestar. E o que doeu? Você não nega nada, só decide o que leva para a cama. O que pesa vai para a caixa do amanhã. O que nutre fica no criado mudo da consciência. Marco Aurélio lembraria: o que está nas nossas mãos é o julgamento que fazemos. Você pode olhar para a dor e dizer: eu reconheço, mas agora descanso no que me segurou hoje. A gratidão não apaga a dor, impede que ela apague você. Traga o corpo para a prática. Inspire devagar e, ao expirar, repita em silêncio: obrigado por isso. No respirar seguinte, eu recebo. No outro, eu guardo. Esse trio é como dobrar um cobertor. Obrigado aquece, eu recebo protege, eu guardo conserva. Sêneca diria que a alma encontra paz quando não desperdiça o que já possui. A cada repetição, você ensina a mente a economizar o que é bom, acendendo só a lâmpada certa. Leve a gratidão pelos cantos da casa. Agradeça ao corpo por te trazer até aqui, aos olhos por verem mais um dia, às mãos por fazerem o possível, aos pés por sustentarem seu peso. Simples e verdadeiro. Epicteto insistiria: atente ao que você tem, não ao que falta. Não é truque para esquecer problemas, é disciplina do olhar. Como aprender um caminho novo na cidade? Você ensina ao cérebro uma rota segura para encontrar descanso quando precisar. Agora, imagine as 3 luzes formando um triângulo no escuro. No centro, há um lugar para o seu corpo repousar. Deite-se mentalmente ali, como quem encontra uma rede na noite. Se a inquietação vier, aponte com delicadeza para uma das luzes. Hoje eu fico com isto que me alimenta. A inquietação perde tamanho diante do que é claro. Não é preciso convencer a mente, é preciso mostrar. Café, brisa, água. Riso, silêncio, caminho. Provas pequenas de que a vida não te deixou sozinho. Para fechar, repasse as 3 luzes mais uma vez e, devagar, apague-as como quem encerra uma festa boa. Apaga a terceira, sorrindo por dentro. Apaga a segunda, sentindo o corpo pesar um pouco mais. Apaga a primeira, deixando um brilho morno que permanece mesmo sem chama. Marco Aurélio diria: permita que a natureza faça sua parte. Você preparou o campo, agora descanse nele.
Se isso te acalma, fique comigo até o fim desta respiração. A noite sabe cuidar de quem a recebe com gratidão. Guarde um hábito miúdo para a vida comum. Ao deitar, encontre 3 pequenas luzes do dia. Se estiver difícil, encontre 2. Se ainda for difícil, ache uma e guarde-a como moeda no bolso. Com o tempo, a mente aprende a procurar o claro antes de se fixar no escuro. Ao acordar, busque outra luz na primeira hora. Você fecha um círculo de cuidado que atravessa a madrugada e volta para as suas mãos no amanhecer. Agora, sinta o corpo afundar um pouco mais no colchão. Deixe a língua descansar no fundo da boca. Solte os dedos das mãos e dos pés. Ouça o ar como um riacho atrás da casa. Se for confortável, repita por dentro: eu vi, eu recebi, eu agradeço. Eu durmo. O que não me serve, espera do lado de fora. Gratidão é um travesseiro que não acaba, porque nasce do que você escolhe ver. Com 3 pequenas luzes acesas por dentro, o sono chega sem barulho, senta ao seu lado e apaga o mundo com cuidado. Lição 5. Impermanência que acolhe. Também. Isso vai passar. Você já sentiu que a dor quis montar casa dentro de você, como chuva que não termina? E se por alguns minutos você encostasse a cabeça na janela do próprio peito e ouvisse um sussurro antigo, também isso vai passar? Fique comigo até o final desta lição. Não vamos negar o que dói. Vamos aprender a segurar a mão do tempo com respeito. Quando a noite fica longa demais, a impermanência acende uma luz no fim do corredor e lembra que existe saída, mesmo quando os olhos não enxergam. Imagine um céu carregado. Nuvens densas ocupam tudo. Você pensa, será sempre assim? Mas o vento, discreto, começa a trabalhar. Um rasgo de azul aparece. A vida se move assim, devagar, depois de repente. Marco Aurélio lembrava que tudo muda no instante em que nasce. Alegria muda, dor muda, corpo muda. Se a mudança é certa, por que tratar cada sensação como destino final? Impermanência não ameaça, promete passagem. É um colo que diz: não vai ficar assim para sempre. Fique mais um pouco comigo, vamos atravessar juntos. Entre na casa de dentro e sente-se na cadeira mais simples. Observe sem julgar. O peito aperta, a garganta fecha, um pensamento cutuca. Respire uma vez, depois outra. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Chegue perto da dor e perceba. Muitas vezes ela era maior à distância. Você não precisa virar pedra para suportar. Precisa ser rio. A água, ao encontrar um rochedo, não briga. Contorna, segue, lapida. Com o tempo, até a pedra aprende outra forma. Talvez um medo esteja sentado à sua frente pedindo explicação. Você não precisa expulsá-lo para dormir. Ofereça uma cadeira. Diga por dentro: eu vejo você, eu respeito você, mas eu não sou você. Epicteto lembrava: não são os fatos que nos abalam, e sim o juízo que fazemos deles. Quando você nomeia o medo sem se confundir com ele, já muda o juízo. Medo vira visitante, e visitantes não ficam para sempre. Se isso te aliviar, permaneça comigo mais um pouco. A calma cresce quando encontra companhia. Pense no ciclo de uma onda. Ela sobe, atinge o pico, quebra e volta ao mar. Ninguém segura uma onda no alto. Emoções obedecem ao mesmo desenho. No escuro vemos só o pico. Na calma percebemos a volta. Ao deitar, permita que cada sentimento complete o arco. Não apresse o fim, não estique o começo. Deixe o corpo dançar com a maré. Marco Aurélio dizia para aceitar o que vem conforme a natureza. A natureza das coisas é ir e vir. Sua força está em atravessar, não em congelar. Lembre um momento em que você achou que não daria conta. E deu. Um fim que doeu e abriu espaço para um começo. Um dia pesado que terminou com um sorriso discreto. A mente precisa de provas. Ofereça provas simples. Mostre que já atravessou tempestades. O subconsciente aprende por experiências sentidas, não por sermões. Se o corpo relaxar enquanto você lembra, uma ponte surge entre ontem e hoje. Caminhe comigo por ela, com passos mansos. Veja-se num corredor de estações. Inverno, frio, galhos secos,
Vento fino. Você atravessa. Primavera. Brotos tímidos. Cheiro doce. Você atravessa. Verão. Luz cheia. Calor na pele. Você atravessa. Outono. Folhas no chão. Beleza que sabe despedir-se. Nenhuma estação define a casa inteira. Sua dor é um cômodo, não um endereço completo. Você não mora no inverno para sempre. Olhe a ferida com cuidado. O corpo tensiona para proteger, como cerca. A tensão ajuda, mas cansa. Solte os ombros um pouco. Descolhe a língua do céu da boca. Alongue a expiração. Sêneca lembrava: parte da inquietação nasce de resistir ao que já é. Quando você para de lutar contra a existência da dor, ela deixa de enfrentar duas forças: o que é e a sua recusa. Dormir é um pacto com a realidade. Doeu, sim. E ainda assim, eu descanso. O descanso cura onde o esforço não alcança. Se um pensamento insistir, proponha um trato gentil. Escreva-o na caixa do amanhã e diga: eu cuido disso com luz, mas não agora. Epicteto sugeriria distinguir o que está nas suas mãos do que não está. Agora, estão nas suas mãos a forma de respirar, a direção do olhar, o tom com que fala consigo. O resto, a noite organiza. Fique comigo até o meio desta prática. Às vezes, um minuto de companhia tranquila solta um nó que horas de esforço não soltam. Traga um gesto que marca a passagem. Coloque a mão sobre o peito e diga: eu estou aqui. Depois, eu sou maior que este instante. Por fim, também isso vai passar. Não é mágica. É uma escada curta. Presença, perspectiva, passagem. Marco Aurélio sugeria subir a colina para ver a cidade inteira, não apenas uma rua. Essa colina é a frase repetida com calma. De cima, o que parecia sem saída revela as curvas por onde a vida continua. Leve a impermanência para o cotidiano. No trânsito, note o sinal mudando. Nenhuma cor dura para sempre. Numa conversa tensa, perceba a pausa entre frases. Ali mora uma chance. Enquanto espera uma resposta, sinta o ir e vir da respiração como maré. É simples e profundo. Você ensina ao cérebro saídas de emergência silenciosas. Sêneca apreciaria essa economia de esforço. Sofrer menos não é negar a realidade. É usar a força onde ela transforma. Se há luto em você, ele merece respeito. Impermanência. Aqui não é pressa, é transformação. No começo, dói como pedra no peito. Depois, vira lembrança que aquece e aperta. Com o tempo, vira compromisso de viver melhor em honra do que partiu. Dizer isso também vai passar não apaga o amor, dá a ele novas formas. O coração aprende a guardar sem endurecer, e o corpo ganha permissão para descansar sem culpa. No meio da noite, quando a ansiedade projetar um filme infinito, diminua a velocidade. Cada cena vira um quadro. Entre um quadro e outro, há espaço. Entre um pensamento e outro, silêncio. Epicteto diria que nesse intervalo mora a sua liberdade. Deite-se nesse espaço como quem encontra uma cama no escuro. Se a mente correr, você caminha. Se gritar, você sussurra com o ar. Assim se atravessa a madrugada, passo por passo, quadro por quadro, sopro por sopro. Para fechar, faça um ritual pequeno. Inspire devagar, como quem abre a janela para o vento. Ao expirar, diga: eu aceito. Inspire recolhendo o que sustenta. Ao expirar, diga: eu confio. Inspire sentindo o corpo mais pesado e seguro. Ao expirar, diga: eu deixo passar. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não prometeriam uma vida sem dor. Prometeriam um coração treinado para atravessá-la com dignidade. Se isso te acalma, fique mais um pouco. Deixe os dedos soltarem, a mandíbula amaciar, os olhos fecharem por dentro. Você não precisa resolver a noite. Precisa permitir que a noite resolva o que é dela. O que é seu, você já fez. Respirou, acolheu, distinguiu, entregou. O resto, o tempo faz. Também isso vai passar. E quando passar, você estará inteiro do outro lado. Não porque nada te tocou, mas porque aprendeu a permanecer inteiro enquanto tudo muda.
Lição 6. Do porquê ao para quê. Reenquadrando o peso. Quando algo pesa no peito, a mente dispara. Por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta puxa você de volta para o dia e aumenta o ruído. E se só por esta noite você trocasse a lente? Em vez de por quê, pergunte para quê. Essa virada simples muda o rumo da atenção, diminui o atrito e abre espaço para o sono. Fique comigo até o final. Vamos colocar essa chave no lugar e deixar que a noite eduque seu subconsciente com calma e propósito. Imagine uma mala aberta sobre a cama. O dia jogou ali atrasos, respostas frias, expectativas frustradas. O porquê faz a mala parecer maior e espalha culpa. O para quê convida a mão a organizar. Você separa o que ensina do que só pesa, o que pede um gesto simples do que pode ser esquecido. Marco Aurélio escrevia como quem escolhe o essencial antes de viajar. Só vai junto o que serve ao caminho. Seu caminho agora é descansar. Se algo não ajuda a dormir melhor e acordar mais inteiro, não viaja com você esta noite. Traga um episódio real de hoje. Uma mensagem ríspida, um plano que não saiu, um ruído que irritou. O porquê te prende ao acontecimento. O para que te lança ao gesto que ainda está nas suas mãos. Para que a mensagem dura? Para treinar limite e silêncio inteligente. Para que o plano falho? Para praticar flexibilidade e rever o que depende de você. Para que o ruído? Para lembrar que o mundo fala alto, mas você pode escolher a altura da sua escuta. Epicteto dizia que não são os fatos que nos abalam, e sim as opiniões sobre eles. Mudar a pergunta, muda a opinião. O peso se ajusta, a respiração se alonga. O corpo entende o recado. Não é preciso lutar com sombras. Respire e note o corpo reagindo à nova pergunta. Na expiração, há mais espaço, como uma janela que se abre para a noite entrar. Sêneca aconselhava gastar energia onde ela frutifica. Perguntar para que é plantar sua força no terreno certo. No trânsito, o porquê alimenta a indignação. O para que vira prática breve de calma. Numa conversa difícil, o porquê estica a disputa. O para que cuida do tom e do tempo. Ao deitar, o porquê puxa você para trás. O para que empurra com gentileza para o descanso que recompõe. Pense na sua mente como uma câmera. O porquê dá zoom na parte feia e satura o incômodo. O para que recua a lente, mostra a paisagem e revela saídas que não cabiam no quadro curto. Marco Aurélio lembraria que ver de cima muda a medida das coisas. Subir um degrau por dentro pode ser tão simples quanto perguntar: para que isso veio hoje? Para fortalecer, lembrar, soltar, aprender. Se a resposta não vier agora, tudo bem. Só de perguntar diferente, você calibra a bússola interna. O corpo reconhece a diferença entre vasculhar culpa e colher sentido, e responde com 1 centímetro de alívio. Se isso te fizer bem, permaneça mais um pouco comigo. É na constância suave que a mente grava. Traga imagens que o subconsciente entende. A semente sob a terra, o porquê reclama da escuridão. O para que reconhece o broto que precisa dela. O forno aceso. O porquê fala de calor. O para que vê o barro virando vaso. A sala de treino. O porquê resmunga sobre dor. O para que percebe o músculo aprendendo. Repetidas com calma, essas figuras ensinam sua mente a transformar atrito em estrutura. Não é mágica, é treino atento e simples. E quando nada parece fazer sentido? Quando a perda é grande, quando o erro dói, quando o corpo falha. Aqui o para que não é desculpa, é direção humilde. Às vezes o para que é pedir ajuda, diminuir o passo, dizer não, cuidar da base, aceitar que hoje o avanço é mínimo. Sêneca lembrava que a vida não nos poupa, mas nos instrui. Um para que modesto basta para proteger sua noite. Descansar agora para não quebrar amanhã. Trocar excesso por essencial. Escolher silêncio onde a mente quer barulho. Fique mais um pouco. É nesse ritmo manso que o corpo aprende. Leve o para quê para gestos pequenos. Ao arrumar o travesseiro, para que esse cuidado? Para ensinar o corpo a encontrar confiança.
Ao apagar as luzes, para que a penumbra? Para sinalizar ao cérebro que chegou a hora de desligar. Ao lembrar 3 gratidões, para que o inventário? Para recordar o que sustenta. Epicteto insistiria: a liberdade nasce do uso da atenção. O para quê é um farol discreto que impede você de se perder em corredores de porquês sem saída. Se um pensamento insistente bater a porta, não brigue. Convide-o a caber num quadro maior e pergunte: para que você quer minha energia agora? Se for só susto, deixe-o para amanhã. Se houver cuidado real, reduza o tamanho. Um lembrete ao lado da cama, não um cartaz em neon. Marco Aurélio sugeriria cortar o supérfluo e voltar ao essencial. O essencial agora é construir o ambiente interno onde o sono floresce. Você faz isso como jardineiro que escolhe onde a água cai. O resto escorre sem precisar da sua mão. Traga o corpo para selar a virada. Inspire sentindo o ar na ponta do nariz. Ao expirar, diga por dentro: para que isso veio? Inspire expandindo as costelas. Ao expirar, responda numa palavra: fortalecer, lembrar, soltar, aprender. Inspire do ventre ao peito. Ao expirar, encerre. Aceito o aprendizado e descanso agora. O subconsciente grava o que se repete com calma e sentido. Essa sequência vira ponte silenciosa entre hoje e amanhã. Deixe cenas do dia se reorganizarem com essa lente. A fila ensinou a diminuir a velocidade. A mensagem ríspida lembrou de filtrar, não absorver. A fadiga pediu combustível limpo e pausas reais. Sêneca diria que usar bem o tempo é virtude. Usar a noite para reenquadrar é virtude aplicada. Você deixa de ser refém do acaso e vira aluno do caminho. Não há vergonha em ser aluno. Há honra e esperança. Com uma história simples que faça sentido, a mente aprende a deitar sem briga. No fechamento, faça um pacto curto com você. Eu troco o porquê pelo para quê. Encontro sentido suficiente para descansar. Deixo que o peso vire caminho. Fique comigo até o final desta respiração. Manter-se presente sela a aprendizagem no corpo. Agora, deite um pouco mais fundo. Solte a mandíbula, descanse a língua. Sinta os ombros cederem e a testa amaciar. O coração desacelera como cidade apagando luzes. O porquê perde força. O para quê ganha forma. Quando o sono chegar, permita que ele leve o excesso e guarde o que a noite ensinou. Amanhã, a mesma pergunta vai saber o caminho. Para que eu vivi o que vivi hoje? Para ser mais inteiro, mais atento, mais calmo. Para dormir agora em paz e acordar com direção. Lição 7. Lago interior. Visualização de serenidade profunda. Quando a mente parece uma praça cheia, com vozes cruzando em todas as direções, você já desejou um lugar onde nada te puxa e nada te exige, apenas acolhe? E se esse lugar estivesse dentro de você, silencioso, intacto, esperando por um olhar mais demorado? Fique comigo até o final desta lição. Hoje vamos aprender a visitar o lago interior. Um espelho de água quieta, onde o corpo desaperta, a mente desacelera e o subconsciente recebe imagens simples, claras e gentis, capazes de reprogramar o seu descanso. Feche os olhos por um instante e imagine uma trilha curta sob árvores altas. O ar é fresco, o chão cede macio sob os pés e, ao dobrar a última curva, você encontra um lago escondido. A superfície está imóvel, como vidro respirando. Você se aproxima devagar, senta numa pedra lisa e sente a temperatura mansa do fim de tarde. Marco Aurélio diria que a alma se tinge da cor dos pensamentos. Neste lugar, você escolhe tons de azul, cinza, verde. Aqui, cada cor tem o peso de uma promessa. Você pode permanecer, respirar e pouco a pouco dissolver o excesso. Traga o corpo para dentro dessa cena. Sinta o toque do vento na pele, o cheiro de folhas, um pássaro distante cortando o ar. Toque a água com a ponta dos dedos. Ela está fria o suficiente para despertar atenção e morna o suficiente para não assustar. A mente profunda aprende por imagens reunidas a sensações, não por longas explicações. Sêneca lembrava que paz não é ausência de ruído, mas governo interior.
O lago é essa forma de governo. Seus pensamentos podem continuar existindo, mas você os vê refletidos, não colados ao rosto. Você olha, decide não mergulhar em cada um e volta ao centro. Agora, imagine que o lago guarda 3 camadas. A primeira é a superfície, onde as notícias do dia ainda ondulam. Um vento leve passa e risca a água com linhas finas. Você observa sem apagar, como quem vê nuvens se movendo. A segunda camada é logo abaixo, onde as ondas já quase não chegam. Aqui vivem as memórias do dia que merecem ser guardadas com cuidado. A terceira camada é o fundo, silencioso, escuro e seguro. Epicteto diria que a liberdade mora naquilo que escolhemos dentro do que acontece. Sua escolha agora é permanecer em contato com o fundo, mesmo vendo a superfície se mexer. Deixe uma preocupação aparecer na margem, do tamanho que ela quiser. Em vez de agarrá-la, ofereça uma imagem nova. Veja essa preocupação como uma folha que caiu de uma árvore e pousou sobre a água. A folha boia, gira um pouco, deriva devagar e segue até sumir depois da curva. Você não tem que persegui-la. O lago não corre atrás do que passa. O lago sabe permanecer. Marco Aurélio escreveria para si: "O que não é necessário não me ocupa." Repita por dentro em voz baixa: "O que passa, eu deixo passar. O que fica, eu cuido com doçura." Se isso fizer sentido, permaneça mais um pouco aqui comigo. Às vezes, o corpo precisa de alguns instantes a mais para acreditar. Traga agora 3 imagens que alimentam o subconsciente com serenidade. Primeiro, um círculo de luz pousado sobre a água, expandindo-se lentamente a cada respiração. Quando inspira, o círculo fica um pouco mais nítido. Quando expira, ele se alarga e dissolve pequenas tensões. Depois, uma corda presa no chão, ligando seu peito ao fundo do lago, firme e macia. Cada expiração desce por essa corda, ancorando você num ponto calmo. Por fim, uma névoa dourada a centímetros da superfície, abafando o ruído que tenta entrar. Sêneca diria que a mente se fortalece quando escolhe em que direção olhar. Você escolhe imagens que trazem quietude e a quietude te escolhe de volta. Aplique o lago aos gestos da vida. No trânsito, você encosta o pensamento na margem e deixa a buzina virar rastro na água. Numa conversa difícil, você imagina a corda firme e responde depois de tocá-la, para que a voz venha do fundo, não da espuma. Ao deitar, você desenha o círculo de luz, com a respiração, até o quarto inteiro parecer mais largo. Epicteto lembraria: "Não peça que os eventos sigam sua vontade, mas deseje que sua vontade se alinhe ao que vier." O lago é essa vontade alinhada. Nada impede o vento de tocar a água, mas nada obriga a água a virar tempestade. Se um medo grande aparecer ao longe, não o transforme em monstro. Dê um rosto humano, um corpo comum, e convide-o a sentar na pedra ao seu lado. Diga por dentro com simplicidade: "Eu vejo você, e vou respirar até que seu contorno se torne menor." O medo não se alimenta de silêncio. Ele se alimenta do pânico. Na presença do lago, ele perde apetite. Marco Aurélio sugeriria olhar as coisas em sua natureza. O medo é um movimento do corpo e da mente, não um decreto eterno. Quando você o vê como movimento, ele passa a ter começo, meio e fim. E o fim no lago é sempre uma onda que se desfaz. Deixe sua atenção visitar o fundo. Ali não há frases, apenas peso bom. É um escuro nutritivo, como a terra que protege a semente. Você pousa, sente o ritmo do coração como tambor distante e nota uma frase curta nascendo sozinha: "Eu pertenço a este silêncio." Guarde essa frase. O subconsciente coleciona essas sementes novas. Sempre que a mente se apressar, você volta à margem, toca a água, observa a folha, encosta no fundo, repete baixinho: "Eu pertenço a este silêncio." Se for confortável, fique comigo mais um pouco. Manter-se até o meio da prática sela a imagem no corpo, e é ela que retornará quando a noite estiver alta. No fechamento, faça um ritual pequeno. Com os olhos ainda fechados, veja o lago inteiro em um único quadro.
árvores, margens, pedra, superfície, fundo. Inspire como quem recolhe esse quadro para dentro. Ao expirar, imagine que o lago cabe no espaço do seu peito, sem esforço. A partir de agora, você não precisa andar até ele. Ele caminha com você. Sêneca diria que a verdadeira riqueza é carregar o essencial na alma. O essencial, hoje, é um lugar onde nada te cobra e tudo te acolhe. Se isso te acalma, permaneça comigo até a última respiração desta lição. Sua presença anda junto com a imagem e as duas se protegem. Agora, sinta o peso bom do corpo encontrar a cama. A língua descansa, a mandíbula solta, os ombros cedem. Sua respiração faz pequenos círculos de luz que continuam trabalhando enquanto você não vê. Se algum ruído bater a janela, ele vai encontrar névoa. Se algum pensamento tentar te puxar, encontrará a corda apontando para baixo. Se algum medo te rondar, verá que você tem uma pedra e um lugar para sentar com ele sem correr. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto te acompanhariam até aqui com a mesma ideia. Governo interior. Você governa não com dureza, mas com presença. E quando o sono chegar, deixe que ele desça como barco que conhece o caminho. Permaneça mais um instante. O lago está em você, e você já está no lago. Amanhã, quando o mundo chamar, a água saberá como responder sem perder a calma. Agora, descanse. Lição 8. Limites gentis. Desligar o mundo, ligar o silêncio. Quando a noite chega e a mente ainda está aberta como uma feira barulhenta, você já sentiu vontade de baixar uma porta de ferro e guardar a chave no bolso? E se, em vez de ferro, você usasse um gesto mais simples, quase invisível? Limites gentis. Fique comigo até o final desta lição. Vamos construir fronteiras leves que protegem sua paz sem briga, como quem encosta uma porta com cuidado para que o sono encontre um quarto preparado para recebê-lo. Imagine que sua atenção é uma casa. Luzes acesas em todos os cômodos, rádio ligado, janelas abertas para o trânsito, celular vibrando sobre a mesa. Ninguém descansa numa casa assim. Marco Aurélio escreveria que o essencial é simples e pede pouco. Então, começamos apagando o que é excesso. Uma luz de cada vez, uma janela por vez. Desligar o mundo não é abandono, é higiene do espírito. Você não some, você se recolhe para voltar inteiro. O silêncio não é vazio, é ar puro para o coração. Traga o corpo para a cena. Encoste o aparelho em modo repouso e coloque-o fora do alcance da mão. Ajuste a luz do quarto para um tom morno. Sinta os pés tocando o chão, como quem volta para casa depois de um dia comprido. Epicteto lembraria que liberdade é escolher o que ocupa a sua mente. Você escolhe agora aquilo que não te puxa para fora. Escolhe a respiração como som principal, o peso do corpo como notícia mais importante, o escuro como cenário onde a paz pode aparecer sem medo de ser interrompida. Pense nos limites como linhas elásticas, não cercas de arame. Eles protegem sem ferir. Quando uma lembrança insistente vier pedir audiência, você indica um horário. Amanhã com luz. Quando uma conversa antiga quiser recomeçar no escuro, você a encaminha para a caixa do amanhecer. Sêneca diria que parte da inquietação nasce de misturar tempos e tarefas. À noite, a tarefa é dormir. O limite gentil separa os mundos sem gritar. É um gesto educado com a própria mente. Agora não. Agora eu descanso. Talvez você acredite que só conseguirá desligar se resolver tudo. O estoicismo aponta outra direção. Não é o mundo que se cala para você dormir. É você quem aprende a baixar o volume até o ponto em que a vida continua, mas não atrapalha. Imagine um botão de volume no centro do peito. Gire um pouco para a esquerda a cada expiração. Notícias descem para um sussurro. Expectativas ficam em murmúrio. Comparações perdem a força. No fim, sobra a música baixa da sua respiração. Um refrão que o corpo reconhece. Traga um ritual simples para firmar as fronteiras. Lave o rosto com água morna, como quem retira da pele a poeira dos ruídos. Coloque um copo d'água ao lado da cama,
uma pequena promessa de cuidado quando acordar. Arrume o travesseiro como se oferecesse ao corpo um lugar oficial de descanso. Epicteto sorriria desse governo humilde. Você organiza o que controla e permite que o restante siga seu curso fora da casa. Ao escolher o gesto pequeno, o subconsciente entende o recado grande. Aqui dentro, a lei é a calma. Se uma notificação imaginária piscar na mente, trate-a como uma visita sem hora marcada. Agradeça a lembrança e anote mentalmente, amanhã, depois do café. Marco Aurélio lembraria que o que não é necessário pesa. Carregar agora o que pertence a outra hora abre buracos no próprio chão. A noite não pede que você fuja do mundo. Ela pede que você aceite que o mundo pode esperar sem cair aos pedaços. Essa aceitação é uma forma de força silenciosa. 3 sinais de que seus limites estão funcionando. O corpo fica mais pesado, como pedra boa que encontra lugar. A respiração ganha cadência, como o mar que sabe voltar. E os pensamentos perdem pressa, como pássaros que pousam quando o vento cessa. Se um pensamento acelerar, não o censure. Ofereça um lugar para sentar-se do lado de fora da porta. Diga por dentro, eu te vejo, mas o horário de visitas acabou. Sêneca diria que a disciplina é mais eficaz quando é suave. A mente obedece melhor ao cuidado do que ao castigo. Aplique limites gentis em cenas do dia. Na fila, decida o que entra no seu ouvido e o que passa reto, como chuva que não molha. Numa conversa difícil, diga a si mesmo, eu não preciso responder tudo hoje. Ao checar mensagens, escolha horários, não impulsos. Epicteto ensinaria a escolher a regra antes do evento. À noite, sem telas. No travesseiro, sem conflitos. No escuro, sem pesquisas. Não é rigidez, é compromisso com a própria paz. Ao cumprir, você se torna previsível para si. E isso reduz a ansiedade de um jeito surpreendente. Traga uma imagem para selar o limite. Veja uma cortina grossa, leve ao toque, fechando devagar a janela da mente. Por trás da cortina, a cidade continua, mas vira pano de fundo. À frente, um abajur baixo, uma cama que te chama pelo nome, um silêncio que não pressiona. Marco Aurélio diria para filtrar as impressões. A cortina é esse filtro. Você escolhe o que atravessa e quanto atravessa. A cada expiração, a cortina desce mais um palmo. Quando chegar ao chão, o mundo estará do lado de lá, e você, inteiro, do lado de cá. Se a culpa aparecer dizendo que você deveria estar produzindo, sorria por dentro e responda com poucas palavras. Produzir descanso também é produzir. Sem noite, o dia seguinte nasce torto. Sêneca lembraria que o uso do tempo define a qualidade da vida. Entregar horas ao sono com consciência é investimento, não desperdício. Coloque a mão sobre o peito e sinta o coração como um relógio que não depende do relógio da parede. Ele marca um tempo próprio e seus limites gentis alinham tudo a esse compasso interno. No final, faça um pacto breve com você. Eu desligo o que me dispersa. Eu deixo ligado o que me nutre. Eu protejo o meu silêncio. Repita baixinho, junto de uma respiração lenta, e deixe que cada palavra pouse como uma pedra lisa à beira do rio. O subconsciente entende promessas simples. Quando o sono chegar, ele encontrará essas pedras e caminhará por elas sem medo de afundar. Se isso te acalma, fique comigo até a última respiração desta lição. Presença contínua sela a fronteira por dentro. Agora, sinta o peso bom do corpo afundar um pouco mais no colchão. A língua descansa, a mandíbula solta, os ombros cedem. O quarto te reconhece, o escuro te acolhe, a noite te guarda. O mundo fica do lado de fora, com seus relógios e barulhos. Aqui dentro, o seu sim é para o que te cura, e o seu não é para o que te rouba. Limites gentis não afastam o amor, eles fazem espaço para ele ficar. O silêncio não te isola, ele te devolve a você mesmo. E quando amanhecer, você saberá abrir a porta na medida certa, porque guardou em paz o que era seu. Lição 9. Revisão estoica. Ver sem julgar, aprender sem culpar. Quando o dia termina, costuma aparecer um juiz severo dentro da cabeça,
pronto para apontar todos os erros como se o veredito decidisse quem você é. E se, por uma noite, você trocasse o tribunal por um ateliê? Em vez de sentença, apenas observação. Em vez de culpa, aprendizado. Fique comigo até o final desta lição. Vamos praticar a revisão estoica do dia como um artesão paciente que olha sua obra sem raiva, sem pressa e com a coragem de ajustar o que for preciso amanhã. Imagine que você está em uma sala silenciosa com luz morna. Sobre a mesa, um caderno aberto. Nas páginas, as cenas do seu dia estão coladas como fotografias. Você não discute com nenhuma imagem, você só olha. Marco Aurélio escrevia à própria alma para ver com clareza o que realmente aconteceu. Ele não escrevia para se punir, mas para se orientar. Faça o mesmo agora. Segure uma caneta imaginária e nomeie 3 coisas que pedem cuidado, 3 que merecem ser guardadas e 3 que podem ser soltas. Ver é diferente de julgar. Ver dá chão. Julgar demais tira o ar. Traga a primeira cena difícil. Talvez uma resposta atravessada, um atraso, um impulso que você não queria ter. Olhe como se fosse um filme, quadro a quadro. Onde começou a tensão? Como estava sua respiração? Qual palavra foi além do necessário? Sêneca lembraria que parte do sofrimento vem de medirmos o dia com régua torta. Em vez de dizer fui péssimo, diga: aqui eu me perdi, aqui eu posso me encontrar amanhã. O subconsciente aprende com o rastro das palavras que você escolhe. Trocar culpa por clareza é ensinar a sua mente a voltar para casa sem bater a porta. Agora, puxe uma cena boa que você quase não notou. Um gesto gentil, um foco mantido, uma escolha honesta. Dê atenção a ela como quem aproxima uma lente. O cérebro costuma registrar mais o que ameaça do que o que sustenta. A revisão estoica corrige esse desequilíbrio. Epicteto diria que a nossa tarefa é cuidar do que está nas nossas mãos. E está nas suas mãos reconhecer, alimentar e repetir os acertos, mesmo se pequenos. Quando você celebra o que está alinhado com seus valores, o corpo relaxa. Quando você registra o que pode crescer, o amanhã ganha direção. Se a culpa insistir em falar alto, ofereça a ela uma cadeira e uma condição. Você pode ficar se virar pergunta. Em vez de por que eu errei, pergunte o que me faltou. Pausa, respiro, preparo, coragem, silêncio. A culpa quer fechar a porta. A pergunta abre a janela. Marco Aurélio diria para tirar o excesso e voltar ao essencial. Qual é o próximo gesto que resta nas minhas mãos? A revisão estoica é esse retorno ao gesto possível. Não muda o passado, mas remove os espinhos da estrada de amanhã. Imagine que sua mente é um observatório com uma janela grande para o céu. Os pensamentos passam como constelações. Você aponta um pequeno feixe de luz para cada um, apenas o suficiente para ver sua forma. Nada de sirenes, nada de alarmes. Quem observa assim, aprende a não confundir brilho com verdade. Sêneca diria que a mente treinada distingue aparência de substância. O brilho pode ser só barulho. A substância, muitas vezes, é o simples. Fui honesto aqui, fui apressado ali, precisei de água e pausa naquele momento. Traga o corpo para o ritual, porque sem corpo a mente não aprende. Sente-se por dentro e deixe a respiração guiar a revisão. Na inspiração, você abre o campo para ver. Na expiração, você solta a sentença e guarda o aprendizado. Repita com a calma de quem apaga luzes numa casa ao fim da noite. Epicteto lembraria que a liberdade mora no uso da atenção. Agora, sua atenção se compromete com a verdade mansa, não com o drama. O drama desperta, a verdade adormece. Fique comigo mais um pouco. Permanecer no meio da prática sela o cuidado no subconsciente. Aplique a revisão a momentos comuns. Na fila, você percebeu impaciência. Amanhã decide respirar 2 vezes antes de pensar em sair do lugar. Numa conversa, você notou que interrompeu. Amanhã, prepara uma pausa de 1 segundo antes de responder. No trabalho, percebeu dispersão. Amanhã, combina blocos curtos de foco com respiros claros. Marco Aurélio ensinaria a agir como quem cumpre uma função na natureza.
Sem exagero, sem desculpa, com presença. A revisão não é chicote, é bússola. Se uma cena pesada insistir em voltar, troque o enquadramento. Veja o mesmo momento de um pouco mais longe, como quem sobe 2 degraus para enxergar o corredor inteiro. Pergunte: o que esta situação estava pedindo de mim que eu não entreguei? Firmeza, leveza, limite, paciência, silêncio. Registre uma palavra só. O cérebro adora simplicidade. Uma palavra vira âncora. E quando o dia acordar, você saberá o que levar no bolso. Traga 3 perguntas para o caderno imaginário da noite. Onde me perdi? Onde fui fiel a mim? O que eu faço diferente amanhã? Escreva por dentro e escolha respostas curtas, quase sussurros. A. Me perdi quando acelerei por medo. B. Fui fiel quando fui gentil na hora difícil. C. Amanhã, eu respiro antes de entrar na conversa. Epicteto diria que a prática constante imprime sulcos bons na alma. Essas linhas finas são o começo de uma estrada nova, pavimentada sem barulho durante o sono. No meio do ritual, introduza um gesto de autorrespeito. Coloque uma mão sobre o coração e outra sobre o ventre. Diga em silêncio: eu me vejo e me acolho, e por isso posso aprender. A mente reage melhor a essa combinação do que ao dedo em riste. Sêneca lembraria que a ira contra si mesmo é desperdício de força. Use a força para construir degraus, não muros. O subconsciente entende essa linguagem macia e prática. Ele arquiva o que você repete com emoção tranquila. Agora, imagine que a sala do ateliê vai escurecendo aos poucos. O caderno permanece aberto, mas você fecha a caneta. O que precisava ser visto foi visto. O que precisava ser dito foi dito. O resto pertence ao sono. Marco Aurélio diria para confiar ao universo o que excede a sua alçada. Confiar não é desistir, é respeitar o ofício da noite. Enquanto você descansa, o corpo organiza e a mente lima arestas de modo silencioso. A revisão entregou as peças. A madrugada monta o quebra-cabeça por conta própria. Para fechar, faça um pacto curto e claro. Eu vejo sem julgar, eu aprendo sem culpar, eu descanso sem dívida. Repita 3 vezes em voz interna, com a respiração guiando cada frase. Perceba o corpo ceder, como uma cidade apagando os postes aos poucos. Se um pensamento quiser reabrir o caderno, responda com gentileza: amanhã conversamos com mais luz. E coloque a mão sobre o peito, para lembrar ao coração que ele está seguro. Epicteto sorriria desse governo firme e calmo que você acabou de exercer. Agora deite um pouco mais fundo no colchão. A língua descansa, a mandíbula solta, os ombros cedem. As fotografias do dia se aquietam como quadros num museu à noite. Não há turistas, não há barulho, só guardas silenciosos tomando conta. O guarda é a sua presença. A obra é a sua vida. E a noite paciente é a moldura que protege tudo até o amanhecer. Você fez o que era seu. Viu, aprendeu, entregou. O resto é trabalho do sono. Lição 10. Ensaio de calma. A negativa construtiva da noite. Você já deitou com medo do amanhã, como se a mente projetasse cenas difíceis e o corpo acreditasse em todas? E se, em vez de fugir das imagens incômodas, você as colocasse num palco seguro, com luz baixa e saída de emergência, para ensaiar a sua calma antes do ato real? Fique comigo até o final desta lição. Hoje, você vai aprender a usar a negativa construtiva. Imaginar obstáculos com gentileza para treinar respostas serenas. Não é pessimismo, é preparo amoroso. É um abrigo onde o coração pratica antes de viver. Feche os olhos e entre numa sala de ensaio. O chão é de madeira clara, há um tapete no centro e um metronômio marca um ritmo lento, constante. Aqui, nada é definitivo. Erros não são fracassos, são rascunhos. Marco Aurélio dizia que a mente pode se adiantar aos eventos com virtude. Você fará isso agora, mas sem dureza, sem exigência. Pense numa situação possível que te assusta. Uma conversa difícil, um imprevisto no trabalho, uma espera longa, um não
que você não queria ouvir. Coloque a cena no palco, diminua o volume, aproxime-se com respeito. Você não está invocando problemas, está acendendo luz para não tropeçar. Respire devagar e acrescente uma regra simples: nada corre nesta sala. A cena surge em câmera lenta. Você observa detalhes que antes passavam batido. O peso do corpo nos pés, a temperatura do ar, a primeira palavra que te irrita. Sêneca lembrava que sofremos mais por antecipação do que por contato. Quando você olha com calma, a imagem muda de cor. A ameaça perde tamanho, o contorno fica nítido e você enxerga portas que não via. O ensaio serve para isso: dar ao cérebro uma rota de saída que não dependa do susto. Agora, experimente 3 passos internos, em silêncio e sem pressa. Primeiro, nomeie a situação com uma frase curta. Uma reunião tensa. Um atraso no caminho. Uma resposta seca. Segundo, nomeie a sua virtude escolhida. Vou levar paciência. Vou levar firmeza mansa. Vou levar silêncio atento. Terceiro, visualize o primeiro gesto dessa virtude no seu corpo. Inspirar mais longo, soltar os ombros, falar devagar, pausar antes de responder. Epicteto insistia que o que está nas nossas mãos é a resposta. Ensaiar é treinar essa resposta, para que o corpo a encontre sem precisar procurar. Traga uma metáfora simples para sustentar o ensaio. Imagine que você carrega um guarda-chuva aberto por dentro. O mundo pode chover palavras e atrasos. O guarda-chuva desvia sem drama. Você segue seco o bastante para escolher. Ou imagine que há um tatame sob seus pés. Se vier um empurrão, o corpo cai macio e levanta com menos medo, porque o chão protege. A negativa construtiva não é abrir porta para a tragédia, é colocar tatame sob os cenários da vida. O subconsciente entende imagens. Quando você repete cenas com final calmo, ele grava esses finais como opções reais. Permita-se falhar no ensaio e recomeçar. Você tenta responder com voz baixa, mas imagina que se exalta. Ótimo, volte 2 passos. Diminua a cena. Retome a respiração. Marco Aurélio lembrava que quem cai pode levantar e continuar o trabalho. O ensaio existe para errar sem custo. Cada volta refina uma linha invisível, do estímulo à escolha. O corpo aprende onde colocar o peso, a mente aprende onde pousar a atenção. Você está escrevendo pequenas rotas de fuga por dentro, rotas que estarão disponíveis quando o dia pedir presença. Traga exemplos cotidianos. Imagine o telefone tocando com uma notícia incerta. Em vez de pânico, você vê sua mão repousando no peito por um segundo antes de atender. Imagine um e-mail duro. Antes de ler de novo, você levanta, bebe água, volta ao texto com olhos frescos. Imagine a fila andando devagar. Você decide usar aquele minuto para alongar a expiração. Sêneca diria que o tempo vira aliado quando o usamos a favor. Ensaiar não gasta tempo, economiza sofrimento depois. E se nada disso acontecer amanhã, tudo bem. O treino não se perde, ele reforça a estrutura que te sustenta em qualquer caso. Talvez surja a dúvida: e se eu atrair coisas ruins por pensar nelas? O estoicismo faz outra proposta. Pensar no que pode acontecer diminui o poder do susto e aumenta o poder da escolha. Não é convocar desgraça, é vestir um casaco antes do vento. Epicteto diria para desejar que as coisas sigam seu curso e desejar também que você esteja preparado para o curso delas. O ensaio devolve ao coração uma sensação de agência, que é antídoto para a ansiedade. Quando o corpo sente que sabe o que fazer, ele relaxa hoje, independentemente de amanhã. Volte ao metronômio. Cada tic é uma inspiração suave. Cada tac, uma expiração um pouco mais longa. Enquanto a cena acontece devagar, você se move nesse compasso. O compasso guia a voz, o olhar, o peito. Marco Aurélio escreveria: mantenha o governo de si no centro. O metronômio é o seu governo. Mesmo que alguém fale alto no palco, por dentro a régua está estável. Não é frieza, é cuidado com as rédeas. Quem segura seu ritmo, segura seu rumo. Se aparecerem cenas muito pesadas, perdas, doenças, rupturas, diminua ainda mais a luz e mude o objetivo.
Em vez de fazer tudo certo, imagine apenas ficar com quem importa, pedir ajuda, descansar em intervalos. Sêneca lembraria que certas dores não pedem desempenho, pedem presença. O ensaio, então, é para escolher a presença. Uma mão, um copo d'água, um telefonema, uma cadeira ao lado. Ensaiar essa humildade também é coragem. No meio desta prática, convide um gesto de amor fati em versão noturna. Aceite a cena como veio no ensaio e abrace o seu papel possível. Não o papel do salvador, mas o do humano que respira, escolhe, fala menos quando deve, mira o essencial. Diga em silêncio: se vier assim, eu vou assim. Essa frase baixa a tensão da exigência. O subconsciente ouve: não preciso controlar o mundo, posso me cuidar dentro dele. E isso muda tudo. Para fechar, recolha o cenário. Você apaga o metronômio, dobra o tapete e fecha as cortinas. A sala de ensaio se apaga, mas a memória do corpo fica. Repita 3 frases curtas, como quem assina um compromisso macio. Eu ensaiei minha calma, eu confio na minha resposta. Eu descanso agora. Deixe que cada frase caia devagar, como uma manta pesada que acomoda o peito. Se algum pensamento tentar abrir novamente o palco, responda com gentileza: amanhã, com luz. Agora, silêncio bom. Deite mais fundo no colchão e sinta o peso chegar ao lugar certo. A língua repousa, a mandíbula solta, os ombros cedem. Você não precisa prever nada para dormir. Precisa treinar um pouco para acreditar que saberá atravessar. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto concordariam com este modo de coragem. Menos espetáculo, mais preparo. Se isso te acalma, permaneça comigo até a última respiração desta lição. Enquanto você dorme, o ensaio fica guardado como um mapa dobrado no bolso. Amanhã, se precisar, você abre. Se não precisar, você segue leve sabendo que podia. Lição 11. Amor. Fati noturno. Abraçar o dia como veio. Quando você deita e a mente começa a dizer: não queria que tivesse acontecido assim, é como tentar empurrar o mar para trás com as mãos. E se, só por hoje, você aceitasse o desenho do dia como ele foi, sem briga, sem guerra, deixando que esse acolhimento abrisse espaço para o descanso? Fique comigo até o final desta lição. Vamos praticar um amor simples pelo destino do dia. Não o amor romântico, mas o amor que diz: veio assim, eu recebo assim. E ao receber, torna a noite mais leve. Imagine que o dia é um livro que você fecha com as 2 mãos. Algumas páginas foram macias, outras arranharam um pouco. Amor fati é aceitar o capítulo sem rasgar folhas. Marco Aurélio escrevia que o que vem da natureza da vida serve à nossa natureza, ainda que doa. Hoje você escolhe confiar que até o que foi áspero trouxe um traço que pode te fortalecer. Não é para aplaudir o que feriu, é para parar de lutar contra o que já é passado e começar a cuidar do que ainda vive dentro de você. Traga para perto 3 cenas do seu dia. Uma boa, uma difícil, uma neutra. A boa te lembra que houve sol, mesmo que por poucos minutos. A difícil te mostra onde doeu e onde há algo a aprender. A neutra te ensina que grande parte da vida é meio termo, e ainda assim vale ser vista. Sêneca diria que a paz nasce quando paramos de exigir que tudo seja especial. O comum também sustenta. Amor fati, acolhes as 3 cenas e as organiza na prateleira certa. Grata, observada, aceita. Talvez você diga: mas houve injustiça, ou houve falha minha. Amor fati não é passar pano, é trocar resistência por responsabilidade possível. O que foi injusto você nomeia. E quando amanhã chegar, define um gesto claro. O que foi erro seu, você olha com honestidade e prepara reparo simples. O que não tem conserto, você entrega ao silêncio da noite. Epicteto lembraria que nossa liberdade mora no que fazemos agora com o que nos aconteceu. A noite pede esse uso limpo da liberdade. Aceitar, aprender, preparar, descansar. Traga uma imagem para o coração entender. Pense numa trilha de pedras ao lado de um rio. Algumas pedras são lisas, outras irregulares. Amor fati é pisar em cada uma com o peso presente, sem desejar que fossem outras. O rio é o dia que passou.
Você não puxa a água de volta. Você escolhe onde coloca o pé. Em vez de "por que foi assim?", você pergunta "como caminho a partir daqui?". Essa simples mudança abre um corredor no peito por onde a respiração passa sem tropeçar. Agora, faça um pequeno ritual. Coloque a mão no peito. Inspire devagar e, ao soltar o ar, diga por dentro: "Eu recebo o dia como veio". Na segunda respiração, "eu aprendo o que posso". Na terceira, "eu descanso o que não depende de mim". Simples assim. Marco Aurélio chamaria isso de governo de si. Você assume o que é seu, a resposta, o aprendizado, o descanso, e devolve ao mundo o que é do mundo, o tempo, os outros, os imprevistos. O corpo entende a ordem e começa a soltar as amarras. Aplique amor fati às pequenas fricções. O atraso virou pausa obrigatória. Você usou para respirar mais longo. O e-mail duro virou treino de limite. Você respondeu apenas amanhã com luz. O cansaço virou aviso. Você bebeu água, reduziu ruído, foi mais gentil consigo. Sêneca diria que a vida educa a cada esquina, se a gente aceita a lição. Amor fati não transforma pedra em flor, mas mostra como usar a pedra para construir uma ponte simples e segura para o dia seguinte. Se vier à mente algo que você realmente desejava que tivesse sido diferente, pare e ilumine com amor fati. Diga: "Veio assim. Eu não preciso amar a dor, mas posso amar a coragem de atravessá-la. Posso amar a honestidade de ver o que é. Posso amar a chance de ser mais inteiro por causa disso". Epicteto lembraria que não pedimos que as coisas sejam como queremos. Desejamos querer as coisas como acontecem, porque assim a alma não se quebra a cada curva. Essa frase, repetida com suavidade, desarma um peso invisível por dentro. Leve essa prática para seus gestos noturnos. Ao arrumar o travesseiro, pense: "Eu arrumo a cabeça para receber o que foi". Ao apagar as luzes, pense: "Eu confio o que não domino à noite, que trabalha em silêncio por mim". Ao fechar os olhos, pense: "Eu deixo que a vida, com suas linhas tortas, encontre um descanso reto no meu peito". Marco Aurélio diria que a natureza não erra ao se mover. Nós é que erramos ao resistir sem medida. Você ajusta a medida e o sono pacientemente se aproxima. Talvez a culpa apareça disfarçada de responsabilidade. Amor fati te lembra da medida. Responsabilidade é para o gesto que ainda pode ser feito. Culpa é porrete para o que já passou. Hoje, responsabilidade prepara um pedido de desculpas claro, um plano simples, um limite novo. Culpa você desliga como quem apaga uma luz que só gasta energia. Sêneca chamaria isso de uso sábio do tempo. Você guarda tempo para o que anda, não para o que só roda. Para fechar, ofereça 3 frases ao seu subconsciente, como sementes que a noite rega sem barulho. Eu acolho o dia. Eu transformo o que posso. Eu descanso o que é do tempo. Repita devagar, com a expiração um pouco mais longa, e sinta cada palavra pesar o suficiente para ficar. Se algum pensamento tentar reabrir a discussão, responda em voz interna macia: "Amanhã conversamos com o sol. Agora, minha parte é amar o fato de estar vivo e capaz de recomeçar". Deite um pouco mais fundo no colchão. A língua descansa, a mandíbula solta, os ombros cedem. O dia está do lado de fora como casaco no cabide. Aqui dentro, você veste apenas o necessário: presença, respiração, um fio de confiança. Amor fati noturno não pede festa, pede quietude. É um sim sereno ao que já foi, e um sim ainda mais sereno ao que pode nascer de você quando amanhecer. E enquanto a madrugada trabalha, você dorme, porque acolher também é construir, e descansar também é agir. Lição 12. O intervalo. Entre estímulo e resposta, espaço para escolher. Quando algo te cutuca por dentro, a vontade é reagir na hora, como se a sua mão já soubesse o caminho antes do coração pensar. E se nesta noite você descobrisse um segredo simples? Entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço pequeno, e é nesse espaço que mora a sua liberdade. Fique comigo até o final desta lição. Vamos aprender a encontrar essa fresta, sustentar esse segundo, respirar dentro dele
e transformar pressa em escolha, ruído em direção, impulso em gesto verdadeiro. Feche os olhos e imagine um botão de pausa no centro do peito. Cada vez que o mundo te aperta, esse botão aparece discreto, pedindo um toque leve. Você pressiona e o tempo diminui um pouco, como quando a música fica mais lenta e dá para ouvir cada instrumento. Marco Aurélio diria para voltar ao governo de si, mesmo no meio do empurrão. Governar não é dominar os outros, é não se perder de si. Essa pausa é a sua pequena coroa. Cabe em um sopro, mas muda o rumo do dia. Traga uma cena recente em que você reagiu rápido demais. Talvez uma mensagem seca, um olhar torto, um convite para a briga. Recrie a cena como se estivesse vendo um filme em câmera lenta. No exato instante antes da resposta, existe um degrau. É invisível quando corremos, visível quando respiramos. Epicteto lembrava que o que nos perturba são as opiniões que escolhemos sobre os fatos. O degrau serve para trocar a opinião impulsiva pela que te faz bem. Não é censura, é cuidado com o seu próprio caminho. Agora, coloque o corpo dentro da pausa. Inspire sentindo o ar entrar pelo nariz e conte apenas até 2. Solte o ar um pouco mais longo do que entrou, como quem acalma um cavalo com a mão no pescoço. Enquanto o ar sai, pergunte por dentro: o que realmente precisa de mim aqui? Às vezes é silêncio, às vezes é limite claro, às vezes é humor. Sêneca dizia que gastamos força demais onde ela não frutifica. A pausa é um filtro. O que atravessa vira ato, o resto vira poeira que o vento leva. Imagine que o intervalo é uma porta com dobradiças suaves. De um lado, o estímulo bater. Do outro, sua resposta escolhida. Você encosta a maçaneta, abre um palmo, dá uma olhada por dentro e só então decide. É uma porta sem chave, mas com regra. Ninguém entra gritando. Se a emoção vier alta, você a convida a falar mais devagar. Pode repetir, por favor? Só isso muda o tom. Marco Aurélio escreveria para si: corte o supérfluo. A pausa corta o excesso sem machucar a ligação com o que importa. Aplique o espaço aos gestos do cotidiano. No trânsito, antes da buzina, um sopro. Na conversa, antes de interromper, um silêncio curto. Ao ler uma mensagem, antes de responder, um gole d'água. Epicteto ensinaria a criar pequenos protocolos que antecedem a ação. Não são correntes, são guardiões. 3 centímetros de tempo, 1 centímetro de ar, meio centímetro de decisão. Quando você repete, o cérebro aprende o caminho e passa a encontrá-lo sozinho, mesmo quando a onda é alta. Talvez você tema parecer frio ao pausar. Pausar não é esfriar, é aquecer o gesto certo. Pense no maestro que ergue a mão 1 segundo antes de começar a música. Ninguém chama essa pausa de frieza. Chamamos de preparo. O corpo inteiro se alinha naquele segundo. O seu intervalo é esse gesto de maestro. Sêneca lembraria que a pressa é má conselheira. A pausa não te tira do jogo, ela te devolve o plano do jogo. E quando o toque do coração marca o tempo, a palavra sai do lugar certo, não do acidente. Traga uma imagem para orientar o subconsciente. Veja um semáforo dentro de você. Quando o estímulo chega, a luz amarela acende por um instante. Amarela não é proibição, é aviso de atenção. No amarelo, você respira, observa, escolhe. O verde vem junto da decisão limpa. O vermelho só aparece quando você percebe que tudo o que faria agora pioraria a rota. Marco Aurélio diria para fazer apenas o que está alinhado ao papel que você quer ocupar no mundo. O sinal interno ajuda a lembrar esse papel na hora em que é mais fácil esquecer. Se a ansiedade tentar roubar a janela, diminua a cena. Em vez de pensar no todo, escolha a primeira microação segura. Olhar no olho ou não. Falar agora ou depois. Responder curto ou pedir tempo. Epicteto chamaria isso de focar no controlável. A pergunta, qual é o meu primeiro passo? Cabe no espaço entre estímulo e resposta. A cada noite em que você treina essa pergunta, a mente ampla aprende que não precisa correr para se sentir viva. Ela pode caminhar firme, e caminhar firme também chega.
No meio desta prática, ofereça um convite para ficar. Fique mais um pouco no intervalo, como quem aproveita a sombra antes de voltar ao sol. Repita por dentro, baixinho: eu tenho tempo suficiente para escolher. O corpo acredita quando a voz é calma. E o tempo, mesmo curto, estica o bastante para caber um gesto melhor. Sêneca sorriria desse uso do tempo. Não é mais tempo no relógio, é mais espaço no peito. Considere o intervalo à noite, quando o pensamento quer resolver tudo. Entre a ideia e a ação de levantar para checar algo, coloque 3 respirações. Entre a lembrança difícil e o mergulho nela, coloque uma mão no peito e diga: amanhã com luz. Entre a vontade de discutir e o impulso de digitar, coloque a imagem de um envelope fechando. Marco Aurélio lembraria que o descanso faz parte do dever. A pausa noturna é dever de casa do corpo. Ao cumpri-lo, você honra a sua tarefa maior: permanecer inteiro para o amanhecer. Para fechar, transforme o intervalo em promessa breve. Enquanto inspiro, abro espaço. Enquanto expiro, escolho melhor. Enquanto durmo, o espaço cresce em mim. Repita devagar, deixando a respiração marcar cada linha. Se algum pensamento vier correndo, ofereça um banco na praça da mente e diga: sente-se, eu já te vejo. O pensamento senta, perde fôlego, e o intervalo se alarga mais um dedo. Epicteto chamaria de liberdade esse dedo de espaço. É pequeno para o mundo, imenso para a sua noite. Agora, sinta o corpo afundar um pouco mais. A língua descansa, a mandíbula solta, os ombros cedem. Você não é o reflexo do empurrão. É o dono da distância entre o empurrão e o passo. Nesse pedaço de tempo reside a sua força silenciosa. É ali que você mora quando não quer se perder. E quando o sono chegar, deixe que ele guarde esse espaço como quem guarda uma chave de casa. Amanhã você a encontra de olhos fechados. Lição 13. Disciplina suave. Rotina, que abraça, não aperta. Você já tentou dormir sem um ritual, como quem apaga a luz de um quarto que ainda está cheio de passos e vozes? E se só por hoje você deixasse a disciplina te abraçar em vez de te apertar, como um cobertor que aquece sem sufocar? Fique comigo até o final desta lição. Vamos criar uma rotina simples, humana e repetível, que prepara seu corpo e sua mente para descansar, sem rigidez, sem culpa, com a calma de quem volta para um lugar conhecido. Imagine que sua noite é uma pequena casa com poucos cômodos. Em cada cômodo, um gesto. No primeiro, você reduz a luz, como quem conversa em voz baixa com o próprio coração. No segundo, você se afasta de telas, como quem fecha a janela para o vento frio não entrar. No terceiro, você encontra a respiração, como quem acende uma vela no centro da mesa. Marco Aurélio lembraria que o essencial pede pouco. A disciplina suave é isso: pouco, repetido, de modo fiel. O corpo aprende rápido quando a sequência é clara e gentil. Traga o corpo para a cena. Lave o rosto com água morna, não para cumprir uma regra, mas para dizer aos sentidos: está tudo bem reduzir. Vista algo confortável, como quem diz a si mesmo: eu estou a salvo. Sente-se na beira da cama por 1 minuto para sentir o peso dos pés no chão. Epicteto ensinaria que liberdade é escolher o que ocupa a mente. Esses gestos são escolhas simples que ocupam a mente com sinais de segurança. O subconsciente adora sinais. Ele os coleciona e devolve em forma de descanso. Disciplina não é pressa, é cadência. Pense numa canção que embala, não numa marcha que comanda. Você pode escolher 3 fios para tecer todas as noites: silêncio, respiração e gratidão. Silêncio como pano de fundo. Respiração como batida mansa. Gratidão como melodia baixa. Sêneca diria que o tempo bem usado é o maior bem. 3 fios, 10 minutos, e você muda a qualidade da noite. Se isso fizer sentido, permaneça comigo mais um pouco, porque é no meio da prática que o corpo aprende de verdade. Talvez você tenha medo de virar refém de uma rotina. A disciplina suave não te prende, ela te guia. É como trilhos que não apertam o trem, apenas o mantém no caminho certo. Se algum dia você falhar, recomeça do ponto em que está, sem bronca.
Marco Aurélio escreveria para si: volta ao trabalho que te cabe. Aqui, o trabalho é simples. Retomar um gesto que sinaliza descanso, uma noite não perdida por causa de um erro. Uma noite cuidada pelo gesto que você conseguiu fazer. Escolha uma hora de desacelerar. Não precisa ser exata ao minuto, mas seja fiel ao espírito do horário. Encoste o celular longe da mão, reduza a luz, tome água. Diga por dentro: começo a recolher a casa. A casa é você. Abra uma fresta no peito para a respiração passar sem pressa. Se a mente pedir conversa, responda com uma frase curta: amanhã, com luz. Epicteto lembraria que não controlamos o que chega, mas controlamos como nos preparamos. A preparação é carinho com o futuro. Traga uma imagem para ancorar a rotina. Pense em um mosteiro ao cair da noite. Uma sineta toca. Não é um alarme, é um convite. Os monges não correm, eles caminham. O corpo entende a música do aviso. A sua sineta pode ser um abajur que você sempre acende, um chamorno, 3 páginas silenciosas ou 3 respirações de olhos fechados. Quando você repete, o cérebro aprende que, após a sineta, a noite entra em casa. Sêneca diria que bons costumes protegem mais do que bons discursos. Aplique a disciplina suave aos pontos de atrito. Se você costuma checar mensagens na cama, mude o cenário. O aparelho dorme em outro cômodo. Se você volta a pensar no trabalho, guarde as tarefas na caixa do amanhã, escrita por dentro com calma. Se você costuma levar conversas para o travesseiro, combine consigo mesmo. Travesseiro não é sala de reunião. Marco Aurélio sugeriria cortar o supérfluo. Cada corte de ruído devolve centímetros de silêncio. E o silêncio devolve o corpo ao lugar de confiar. Use a respiração como fio condutor. Inspire leve, expire mais longo. Conte devagar a saída do ar enquanto imagina que cada expiração apaga um interruptor. Sala, cozinha, corredor, quarto. Não é mágica, é organização sensorial. O corpo entende escuro, morno, lento. Epicteto, se estivesse ao lado, repetiria: usa o que está ao teu alcance. Ao alcance estão o ar, a luz, o gesto, a palavra interna. Com isso, você tece uma rede que aguenta seu peso. A disciplina suave também cuida da manhã antes de você dormir. Deixe à vista a roupa simples de acordar, uma garrafa de água, um lembrete pequeno de algo bom que você vai fazer cedo. Isso diz ao cérebro: a vida continua do lado de fora do quarto e eu estou pronto para encontrá-la. Sêneca lembraria que a esperança bem usada melhora o presente. Uma manhã bem pensada acalma a noite que chega antes. Se surgir culpa, porque hoje você não fez tudo, transforme a culpa em ajuste. O que é ajuste? Uma decisão pequena para amanhã e um afeto grande para agora. Diga por dentro: eu ajusto com um passo, não com um castigo. A rotina que abraça usa a disciplina como abraço, não como tornozeleira. E abraços, quando bem dados, alinham o peito, organizam o ar e lembram que você é humano antes de ser produtivo. Marco Aurélio escreveria: ser humano, não máquina. No fechamento, firme 3 pequenos pactos com voz baixa. Eu protejo meu sono com sinais simples. Eu escolho uma rotina que me abraça. Eu descanso como parte do meu dever. Repita devagar, enquanto sente o corpo afundar um pouco mais. Se algum pensamento insistir em abrir janelas, você fecha as cortinas com gentileza. Amanhã conversamos com o sol. O subconsciente grava esse movimento e devolve como confiança. Agora, encontre sua posição preferida. A língua descansa no fundo da boca. A mandíbula solta. Os ombros cedem. O quarto reconhece sua chegada. Menos claridade, menos esforço, menos barulho. A disciplina suave já fez seu trabalho. O resto é serviço da noite. E o sono, quando percebe uma trilha sem pedras, encontra você com facilidade. Se isso te acalma, permaneça comigo até a última respiração desta lição. Sua presença é o último sinal que diz ao corpo: pode ir, eu te seguro. Lição 14. Sem plateia. O travesseiro. Não julga.
Você já deitou sentindo que estava sendo observado por um público invisível, como se cada gesto do seu dia ainda estivesse em julgamento? E se só por hoje você lembrasse que o travesseiro não é palco, é porto? Ele não julga, ele acolhe? Fique comigo até o final desta lição. Vamos aprender a fechar as cortinas da plateia imaginária e voltar ao lugar onde a sua voz é suficiente, onde o silêncio diz: você pode descansar sem provar nada para ninguém. Imagine um teatro vazio depois da última apresentação. As cadeiras estão silenciosas, as luzes da plateia apagadas, o palco ainda morno. Você caminha devagar até o centro, olha para cima e percebe: não há mais olhos te medindo. O travesseiro é esse teatro no escuro. Marco Aurélio escreveria que o valor de um homem não depende de aplausos, mas de coerência consigo mesmo. À noite, a coerência é simples: respirar, soltar, reconhecer que você é um ser humano em pausa, não um personagem em performance. Se for confortável, fique mais um pouco comigo. Às vezes, o corpo precisa ouvir essa permissão 2 vezes para acreditar. Traga para perto os pensamentos que falam alto quando você deita. Eu deveria ter feito mais. E se eles pensarem mal de mim? Será que notaram meu erro? Observe essas frases como letreiros luminosos que começam a apagar letra por letra. Sêneca diria que angústia é gastar vida com coisas que não dependem de você. A opinião alheia dorme em camas que você não controla. O travesseiro te convida para um quarto mais honesto. Aqui dentro, o critério é o cuidado, não o espetáculo. Você não precisa convencer ninguém para encostar a cabeça. Se uma lembrança te constranger, ofereça 3 gestos simples. Primeiro, nomeie sem drama: aqui eu me apressei. Segundo, decida um ajuste pequeno para amanhã: vou respirar antes de responder. Terceiro, solte a cena no escuro: agora eu descanso. Epicteto lembraria que liberdade está no que fazemos com o que está nas nossas mãos. O resto é ruído de plateia. Reduzir ruído é arrumar a casa por dentro. E travesseiro gosta de casa arrumada com gentileza, não com bronca. Pense nas máscaras que a gente veste durante o dia: competência, simpatia, controle. Elas têm seu lugar. Mas à noite, máscaras pesam. O travesseiro pede rosto limpo. Imagine-se diante de um espelho sem moldura, luz morna, silêncio no corredor. Você tira a máscara do desempenho, depois a máscara do tudo bem sempre, depois a máscara do preciso impressionar. Debaixo delas, há um rosto comum, respirando, vivo. Marco Aurélio diria que a simplicidade é grandeza. O sono reconhece grandeza quando encontra simplicidade sem pose. Talvez você sinta a necessidade de justificar cada passo que deu. A plateia invisível adora justificativas. O travesseiro não. Ele prefere fatos macios. Você chegou até aqui, você fez o possível com o que tinha, você pode aprender amanhã. Sêneca ensinaria que o tempo deve ser usado, não exibido. Use esta hora para o que ela pede: repouso. Nem mais, nem menos. Quando o corpo entende o propósito da noite, ele coopera. A mente então perde pressa, e a opinião do mundo perde lugar no seu quarto. Traga uma imagem para ensinar o subconsciente. Veja cortinas grossas descendo lentamente diante de fileiras de cadeiras vazias. Cada expiração abaixa um palmo. A cada palmo, os pensamentos de plateia ficam mais distantes. Você ainda pode ouvir um eco, mas a cena principal é outra. Você, deitado, respirando com cadência, como mar manso. Epicteto diria para querer que as coisas sigam seu curso. O curso natural da noite é o recolhimento. A cortina não é fuga, é fronteira que cuida. Aplique sem plateia aos gestos do dia para que a noite chegue mais leve. Antes de postar, pergunte: isso serve à minha vida ou à minha imagem? Antes de aceitar um convite, sonde: quero mesmo ou quero aplauso? Antes de responder, sinta: falo por verdade ou por vaidade ferida? Não há polícia nessa fronteira, há consciência. Marco Aurélio apontaria para um norte silencioso: faz o que é teu sem teatro. A prática diurna reduz o peso noturno da plateia imaginária. Se o coração trouxer a sensação de não fui suficiente,
Ofereça um contrapeso honesto. Liste 4 verdades pequenas, sem exagero. Eu apareci. Eu tentei. Eu errei neste ponto. Eu posso ajustar este passo. Sêneca lembraria que a virtude caminha pelo meio, sem autoelogio, sem autodesprezo. Esse meio termo é cama firme. O travesseiro não precisa de promessas grandiosas. Ele precisa do chão de quem se assume e se acolhe. Agora, traga o corpo para selar essa decisão. Deite de lado ou de costas, como preferir. Afaste a língua do céu da boca, solte a mandíbula, deixe os ombros caírem um pouco mais. Imagine que o travesseiro molda a cabeça como água mole molda a pedra. Há um encaixe possível entre você e a noite. Epicteto diria: usa o que tens. Você tem ar, peso, silêncio. Você tem um quarto numa cama, um corpo desejando paz. Nada disso exige plateia. Tudo isso é suficiente. Se a comparação tentar entrar, fulano fez mais, ciclano foi melhor. Abaixe a voz do pensamento como quem diminui um rádio. Marco Aurélio lembraria que competições internas desgastam a alma. O que você precisa para dormir não é vencer ninguém. É apenas alinhar-se consigo. Diga uma frase breve por dentro. Eu sou aluno do caminho, não ator do mundo. Alunos erram, acertam, voltam amanhã. O travesseiro sorri quando ouve que você aceitou ser humano. Traga um ritual pequeno de encerramento. Visualize que você guarda o público numa caixa transparente sobre uma prateleira alta. Não é desprezo, é ordem. Eles terão seu lugar amanhã, quando e se fizer sentido. Hoje você fecha a tampa com respeito e desliga a luz. Sêneca diria que a paz começa onde termina a necessidade de provar. Prover descanso é mais útil do que provar valor. E o valor, curiosamente, cresce quando você descansa. No final, ofereça 3 frases ao subconsciente, para que à noite as repita onde você não alcança com o pensamento. Eu não tenho plateia no escuro. Eu cuido do que é meu por dentro. Eu descanso sem pedir licença. Repita devagar, com a expiração mais longa, e sinta cada palavra pesar o suficiente para ficar. Se um pensamento te puxar de volta à arena, responda com gentileza. Amanhã com luz. Agora, silêncio. Agora, encoste melhor a cabeça. Sinta o lençol na pele, o ar tocando as narinas, o coração encontrando um compasso mais morno. O mundo lá fora continua, mas aqui dentro, a vida entrou em modo cuidado. O travesseiro não quer saber do seu currículo, das suas métricas, do que disseram de você. Ele só reconhece o seu peso e o acolhe. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto concordariam com esta coragem silenciosa. Não atuar, só ser. E quando o sono vier, deixe que ele faça o que só ele sabe. Costurar por dentro o tecido que o dia gastou. Lição 15. Palavras. Semente. Afirmações. Simples, presentes e calmas. Quando a mente fala alto demais, parece que cada frase empurra você para longe de si. E se hoje você escolhesse poucas palavras, tão simples e presentes, que funcionassem como sementes lançadas num solo quieto? Palavras que não prometem o impossível, apenas lembram o essencial. Permaneça comigo até o fim desta parte. Vamos cultivar com calma um pequeno jardim verbal onde cada semente vira um hábito de paz enquanto você dorme. Imagine que há um canteiro no centro do seu peito. A terra é morna. A noite está a favor. Você segura 3 sementes lisas entre os dedos. Elas são palavras curtas no tempo presente e sem talvez. Eu estou aqui. Eu estou seguro. Eu descanso agora. Marco Aurélio escrevia para si porque sabia que a alma se tinge da cor dos pensamentos que você repete. Ao repetir palavras boas e simples, você pinta por dentro um tom de calma que não precisa de esforço para existir. Traga o corpo para perto dessas palavras. Sinta o ar tocar as narinas. Na inspiração, pense, eu estou aqui. Sinta o peso do corpo na cama. Na expiração, pense, eu estou seguro. No ciclo seguinte, inspire e ao soltar o ar um pouco mais longo, pense, eu descanso agora. A mente profunda aprende por repetição calma e sensorial.
Sêneca lembraria que a melhor filosofia é a que cabe no dia comum. 3 frases que cabem no seu ar. Nada técnico, nada complicado, apenas concreto. Talvez você tenha tentado frases muito grandes antes, como promessas difíceis de cumprir. O subconsciente gosta do que é curto e verdadeiro no momento em que é dito. Evite "eu serei" e "um dia". Prefira "eu sou", "eu posso", "eu escolho". Epicteto diria que a liberdade está no que está nas suas mãos. Suas mãos alcançam o agora. Eu pertenço a este silêncio. Eu solto o que pesa. Eu escolho gentileza comigo. São sementes leves, plantadas sem pressa. Para fortalecer as palavras, amarre cada uma a uma sensação. Quando pensar "eu estou aqui", toque com a ponta dos dedos o lençol e sinta a textura. Quando pensar "eu estou seguro", deixe a mandíbula soltar e perceba a maciez que aparece no rosto. Quando pensar "eu descanso agora", imagine os músculos dos ombros descendo 1 milímetro. Marco Aurélio chamaria isso de governo interior. Você guia o corpo com frases curtas, e o corpo confirma com respostas pequenas, porém reais. Crie um pequeno ritual de repetição. Escolha 3 a 5 frases e percorra esse roteiro 2 ou 3 vezes. Não precisa contar. Precisa sentir. Se uma palavra parecer vazia, troque por outra mais honesta hoje. Sêneca diria que a verdade dita baixo vale mais do que o grito da ilusão. Eu posso fazer pouco, mas posso. Eu me trato com respeito. Eu aceito o dia e me recolho. Quanto mais suas frases combinarem com sua história de hoje, mais fundo elas chegam. Evite transformá-las em ordens duras. Afirmações não são gritos, são mãos abertas. Diga sem pressa, como quem embala. E varie de tempos em tempos para não cansar o ouvido interno. Uma noite, eu solto o que não é meu. Outra, eu fico com o que me alimenta. Outra, eu confio no sono que me encontra. Epicteto lembraria: quer que as coisas sigam seu curso, quer também estar à altura desse curso. As palavras semente ensinam o corpo a confiar no fluxo, não a forçá-lo. Se a mente desconfiada perguntar: isso não é fantasia? Responda com calma: não estou fingindo um mundo perfeito. Estou escolhendo o foco que me cuida. Afirmações estoicas apontam para virtudes e ações simples, não para milagres. Eu escolho respirar antes de responder. Eu pratico limite suave. Eu aprendo com o que veio. São frases que cabem no cotidiano e, repetidas na noite, programam a manhã para reconhecê-las mais rápido. Traga imagens para adubar as palavras. Ao dizer "eu estou aqui", visualize uma pedra lisa à beira de um rio, firme sob você. Ao dizer "eu estou seguro", veja uma luz morna acendendo no centro do peito. Ao dizer "eu descanso agora", imagine